Depois de 49 dias, guerra no Oriente Médio tem a primeira trégua. E você vai ver também. Como parte do acordo de paz, Hamas liberta 24 reféns e Israel solta 39 palestinos que estavam presos. Presidente Lula se reúne com ministros do STF para tentar amenizar a crise com o Congresso Nacional. O governo vai apresentar proposta para compensar o veto à desoneração da folha, mas o Congresso já articula para derrubar a medida. E a dica para o fim de semana traz um dos maiores eventos literários do país, a Flip, que acontece em Paraty. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E eu começo falando do conflito no Oriente Médio. A guerra entre Israel e o Hamas completa hoje 49 dias e o primeiro de trégua. Como parte do acordo de paz, o Hamas libertou 13 reféns que estavam sequestrados, E Israel soltou 39 presos palestinos. O Catar, que mediou o acordo entre Israel e o movimento islamista palestino, disse que os libertados são 13 israelenses, 10 tailandeses e um filipino. O país ainda afirmou que Israel libertou 39 detidos das prisões israelenses. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha afirmou ter lançado uma operação para reunir os sequestrados detidos na faixa de Gaza e palestinos detidos em prisões israelenses com suas famílias. A organização, com sede em Genebra, detalhou que a iniciativa vai durar vários dias para facilitar a libertação e transferência de reféns detidos em Gaza, assim como a transferência de prisioneiros palestinos para a Cisjordânia. A operação também vai incluir a entrega de ajuda humanitária adicional à faixa de Gaza. A libertação de reféns e prisioneiros é parte do acordo alcançado por Israel e Hamas após longas negociações. O exército israelense cumpre uma trégua de 4 dias, durante os quais está prevista a libertação de um total de 50 reféns sequestrados pelo Hamas durante o ataque do grupo ao sul de Israel em 7 de outubro. Já o governo israelense vai libertar 150 prisioneiros palestinos. E para analisar os últimos acontecimentos deste conflito, nós vamos conversar agora com o Dr. Frederico Afonso, que é especialista em direitos humanos. Muito boa noite, Dr. Frederico. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Jornal das 18h30. Boa noite, Kleber. Uma satisfação aqui estar com todos vocês e pela audiência. E, doutor, como a gente acabou de ver aí, cada um dos lados cumpriu sua parte no acordo de trégua que foi estabelecido, esse acordo, né? Mas esse fato, essa obediência de ambos os lados, significa efetivamente que a guerra está longe do fim ou não? Havia uma expectativa pela executabilidade do acordo, né? Tanto o ministro da Defesa de Israel quanto o porta-voz do Exército de Israel deixaram bem claro, mais ou menos assim, num português bem aberto: vamos ver para acontecer, vamos esperar. Mas eu acredito que com a libertação aí dos 13, vamos falar em libertação dupla, né? Já que Israel também liberta aí 39 prisioneiros palestinos, o acordo tende a fluir, né? Então, o acordo que está intermediado tanto pelo emir do Catar, como pelo próprio presidente Joe Biden, norte-americano. Então, eu acredito que vá fluir. Mas a gente tem que entender que isso é uma pausa. Isso não é uma... Há uma diferença, até no direito a gente leva, entre interrupção, que você zeraria o prazo. Eu li uma notícia hoje que Israel retirou os tanques da faixa de Gaza. Eu não acredito numa totalidade, eu acredito exatamente numa pausa, até porque demoraram muitos dias para esse avanço territorial. E o porta-voz do exército israelense, ele deixou claro: olha, isso é a primeira fase de muitas, nós teremos muitos meses de guerra. Então, é esse intervalo, esse respirar por 4 dias. Hamas queria que fossem 5 dias. Então, chegou a esse acordo
e é o que a gente tem, por enquanto, essa trégua, essa pausa humanitária. Tá certo, então, doutor, mais uma vez eu agradeço a sua participação. Nós acabamos de conversar aí com o doutor Frederico Afonso, ele que é especialista em direitos humanos e política internacional, direito internacional. Muito obrigado, doutor. Um abraço. Grande abraço. E olha só, o presidente Lula, agora mudando de assuntos, reuniu com os ministros do Supremo Tribunal Federal do Palácio da Alvorada após a crise pela aprovação da PEC. Os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes participaram do encontro com o presidente. Durante a reunião, Lula teria sinalizado que a indicação de Paulo Gonet para o comando do Ministério Público da União estaria próxima. Os ministros também avaliam o nome do ministro da Justiça, Flávio Dino, para a vaga da ministra aposentada Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal. Entre os dias 19 e 22 de outubro, foram ouvidas 2.000 pessoas na pesquisa GenialCast e, para 66% delas, é preciso limitar as decisões monocráticas tomadas por apenas um magistrado no STF. O aceno de Lula ocorreu após a crise criada pela aprovação no Senado da PEC. O Planalto tem interesse no avanço das pautas econômicas, como o pedido para destravar o pagamento de estoque de precatórios, calculado em 95 milhões de reais por crédito extraordinário. Veto integral do presidente Lula, a proposta que desonera a folha de pagamentos de 17 setores da economia, aliás, os que mais empregam nos ministérios, gerou surpresa nos líderes políticos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que deve apresentar ainda neste ano um conjunto de medidas alternativas ao texto que foi vetado na quinta-feira por Lula. Haddad defendeu o veto do presidente ao projeto que desonerava a folha de empresas de 17 setores da economia brasileira. Ele afirmou que a decisão do governo é uma tentativa de correção das distorções tributárias. A União perdeu 1,5% do PIB de arrecadação, em virtude do aumento do chamado gasto tributário. E nós estamos agora com um desafio de fechar esse déficit, combatendo o gasto tributário, seguindo a determinação constitucional de revisão dos gastos tributários. Já os parlamentares criticaram as declarações de Haddad, alegando que Lula e o ministro da Fazenda estão cegos diante da legítima necessidade dos empresários brasileiros, que são responsáveis pela geração de riquezas do país. A repercussão do veto fez 3 das principais centrais sindicais do país emitirem uma nota conjunta em protesto. O texto assinado pela Força Sindical, a União Geral dos Trabalhadores e a Central dos Sindicatos Brasileiros diz que a decisão do governo federal coloca em risco milhões de empregos e se deu sem debate com o movimento sindical. Estão entre os 17 setores beneficiados pela desoneração da folha de pagamento: a confecção e o vestuário, calçados, construção civil e call center. O autor do projeto de lei que prorroga a medida até 2027, o senador Efraim Filho, afirmou que confia na união dos setores produtivos e dos municípios para derrubar o veto do presidente Lula ao texto. Esse assunto, o veto do presidente Lula ao projeto de desoneração da folha, tem sido motivo de uma grande polêmica que envolve políticos, empresários e sindicatos do país. A pedido do Jornal das 18h30, o doutor Hélio Gustavo Alves, que é advogado tributarista, fez uma análise dos impactos que a medida pode ter para o país. Acompanhe. Olha, o veto do governo Lula para a desoneração da folha vai fazer com que as empresas tenham um aumento da carga tributária na média de 16%. Empresas podem fechar. Imagina, qual é o ganho, qual é o custo de uma empresa numa questão de porcentagem? Você ter um aumento de 16% na média, na massa salarial, pode fechar uma empresa que não está preparada no aspecto financeiro, tendo em vista a grande crise pandêmica que vivemos. Um outro ponto é o alto índice de desempregabilidade, que isso faz com que a economia caia, porque daí aquela verba que vinha dos salários para aquecer a economia não terá mais. Pelo contrário, o governo vai ter que colocar agora dinheiro no seguro-desemprego e outras ações para resgatar a força econômica desse desempregado. Como é que a gente vai fazer, né? E nós teremos aí um alto índice de seguro-desemprego. Será que a conta vale a pena? Vale a pena. Então, portanto,
as forças sindicais aí, patronais, entrarem em contato com o presidente Lula e com a Haddad para discutir e colocar em números se o veto à desoneração da folha vai ser melhor ou pior para a economia do país. Eu entendo que vai ser pior. E a gente muda de assunto agora porque sexta-feira é dia de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é ele, Leonardo Félix. Muito boa noite, Léo. E a briga pelo título brasileiro esquentou, né? Conta pra gente, Léo. É verdade, Kleber. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal das 18h30. Agora ninguém tem mais jogos a menos, tabela a cumprir, todo mundo com 34 jogos, iremos para a 35ª rodada. Palmeiras segue aí na liderança, um ponto à frente do Botafogo, que empatou ontem na abertura desses jogos atrasados com o Fortaleza, e o Flamengo ganhou confronto direto contra o RB Bragantino 1-0. O Flamengo está ali em terceiro, com chances reais de título, mas ainda acredito, Kleber, que com todos esses jogos aí a disputar, Palmeiras ainda leva vantagem. E agora, Léo, com tantos times na disputa pelo título, qual é a sua projeção? Como acabei de falar, Kleber, o Palmeiras tem uma tabela mais tranquila em relação aos adversários. O Palmeiras pega agora o Fortaleza, que é o jogo mais difícil dessa jornada final aí do campeonato, fora de casa, mas depois enfrenta América Mineiro já rebaixado, Fluminense campeão da Libertadores, pensando já no Mundial, e fecha sua participação contra o desesperado Cruzeiro. Aí sim, fora de casa, no Mineirão, possivelmente fechado, né, sem público. Então eu acho que o Palmeiras tem grande vantagem, está com a mão e alguns dedos na taça. Tá certo, Léo. Mais uma vez, muito obrigado. Ótimo fim de semana para você e emoção não vai faltar, né, Léo? Com certeza. Confrontos diretos no fim de semana, Grêmio e Atlético Mineiro, Flamengo também na caça aí do Palmeiras, Botafogo tentando se recuperar contra o Santos. Enfim, muito jogo bom pra gente acompanhar nesse fim de semana, Kleber. Grande abraço. Grande abraço. E veja a seguir, 13º salário vai injetar mais de 290 milhões de reais na economia. E você vai ver também, acontece em Paraty, no Rio de Janeiro, um dos maiores eventos literários do país. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18h47 pelo horário de Brasília. E olha só, hoje é dia de Black Friday e para não perder as ofertas tentadoras, tem gente que ainda nem recebeu o 13º salário, mas já gastou o dinheiro. A repórter Maria Clara Leite foi até um shopping de São Paulo para saber os planos do consumidor para esse dinheirinho extra. O pagamento do 13º salário deve injetar 291 bilhões de reais na economia brasileira, segundo estimativas do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Esse valor representa 2,7% do produto interno bruto do país e deve ser pago a todos os trabalhadores formais, inclusive aos empregados domésticos. O 13º salário costuma ser pago em 2 parcelas. A primeira no dia 30 de novembro e a segunda no dia 20 de dezembro. E com essa primeira parcela já batendo a porta, muita gente já tem planos de como gastar esse valor. Vamos ver. Quais são os seus planos para esse 13º salário? Fazer minhas compras do final do ano, pagar algumas contas também. Mais isso. E comprar presente, claro. Pagar a IPVA, seguro da casa, os impostos aí do início do ano. Todo o 13º, então, está destinado a pagar os boletos, é isso? Exatamente. Vai sobrar nada? Creio que não. Olha, já está até uma parte gasta já, né? Mas porque algumas contas que eu já tinha. E a outra parte eu tô comprando no shopping mesmo, comprando presentes. Planos para o 13º salário.
pagando o casamento. Então já tá comprometido. Foi tudo embora já. Vai dar nem pra fazer uma comprinha de final de ano? Não, dessa vez não vai dar. Mas tá bom, né? Tá feliz? Tá ótimo, tô feliz. É isso aí. Eu, no caso, já tenho aí algumas contas para pagar com essa primeira parcela do 13º. Ainda queria fazer algumas comprinhas, então vou ter que fazer esse dinheiro esticar. E você, já tem planos para o seu 13º? Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Maria Clara. E hoje você já sabe, é dia de conferir as dicas do fim de semana com a Caroline Povoleri. Boa noite, Carol. E você traz o que pra gente hoje? Fala aí. Boa noite, Kleber. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na HIT. Está rolando na Costa Verde do Rio de Janeiro um dos maiores eventos literários do país. Mas quem traz pra gente mais detalhes é o Anderson Nascimento, direto da capital fluminense. Quem gosta de cultura, então se prepare. Está acontecendo em Paraty a Festa Literária Internacional. O evento busca englobar as mais diversas manifestações culturais brasileiras e enriquecer o conhecimento cultural da comunidade. O evento, que acontece no Centro Histórico da cidade, teve início nesta quarta-feira e vai até o domingo, dia 26. Até agora, a Flip já recebeu vários amantes da literatura e abrange todas as idades. Dezenas de crianças compareceram ao evento nesta quinta-feira para a abertura de Flipinha, que contou com diversas programações gratuitas para as crianças. Quem quiser saber mais informações do evento, é só acessar o site flip.org.br. Cultura, diversão, a criançada gosta muito e, por que não, um evento assim num fim de semana. Bom, eu desejo a todos vocês um ótimo fim de semana. Segunda-feira eu volto com mais notícias. Até lá. Legal, obrigado, Anderson. E, Carol, a gente acabou de ver aí uma boa dica para ler. Mas e para comer? Tem dica também? Tem sim, Kleber. Acontece em São Paulo a 11ª edição do Festival de Pescados e Frutos do Mar da CEAGESP. Um evento que já é tradição no roteiro gastronômico da cidade. São mais de 60 pratos recheados de peixes, frutos do mar, massas e saladas. Mas ninguém melhor que um chefe para nos dar mais detalhes. Nosso convidado de hoje é o chefe Rafael Moraes. Boa noite e seja muito bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Bem, Rafael, obrigado por aceitar nosso convite. E primeiro, então, eu peço para o chefe fazer uma apresentação desse cardápio. Como a Carol disse, muito vasto, são mais de 60 pratos. Quais são os destaques? Com certeza, Kleber. Reforçando aí, temos uma variedade muito grande no nosso cardápio, aproveitando todos os nossos peixes que a gente tem na nossa costa. Mas um dos campeões aqui, que é muito conhecido, temos o nosso famoso pirarucu, que é um peixe que chama muita atenção. Trabalhamos com diversos tipos de peixes de rios e aí trazemos tudo isso para dentro do nosso cardápio, trazendo diversos pratos, desde moquecas, desde parrilhadas, desde arroz cremoso, camarão cremoso, também temos muitos frutos do mar e uma mesa gigantesca de saladas composta também com frutos do mar, desde mexilhões, mariscos e camarões, que também é sensacional. Nossa, bem apetitoso, hein? E, chefe, quem for pode comer à vontade? Quem for vir aqui, nossos convidados podem comer à vontade quantas vezes quiserem. Aqui a variedade é muito grande, tem para todos os paladares e todos os gostos. Legal. E, chefe, você viu que a pergunta da Carol foi comer à vontade. Você viu que ela tem disposição já, né, Carol? Com certeza. Pode vir aqui, Carol, que vai ser um prazer e você não vai se arrepender por tantos pratos que temos aqui, hein? Com certeza. Vou marcar, de repente eu vou com o Kleber também. Pode vir que a gente prepara um camarãozinho de praia para vocês, que vocês vão amar. Nossa, que delícia. Lembrando que o festival acontece de quarta-feira a domingo e o CEAGESP está localizado na Avenida Doutor Gastão Vidigal, número 1946, na Vila Leopoldina. Eu agradeço demais ao chefe Rafael Moraes pela participação. Muito obrigada e uma ótima noite, Rafael. Foi um prazer, bom trabalho para todos vocês. Estão todos convidados a vir aqui. Grande abraço. É isso aí, Kleber. Eu fico por aqui. Até a próxima sexta-feira. Carol, depois dessa é melhor a gente se despedir e jantar, né? Porque deu água na boca. Muito obrigado, Carol.
Olha só, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Ótimo fim de semana.